Bem, bom dia a todos e a todas que me acompanham aqui pelo vídeo. Infelizmente hoje eu não pude estar aí com vocês presencialmente, por conta de um exame médico que foi alterada a data, enfim, essas questões de saúde que nós enfrentamos, nós aqui da região sul-sudeste do Pará. Espero que elas venham a melhorar com o início do curso de medicina da Unifespa, do qual eu faço parte da equipe que está montando. Então, temos boas notícias por aí, assim como um hospital de alta complexidade, que será um hospital universitário. Aqui pertinho, então, de Jacundá, 2 horas daqui, muito pertinho mesmo. Então, inicialmente, queria saudar todas as pessoas que estão presentes, tanto os meus colegas profissionais, quanto as famílias e as autoridades que estão aí colocadas, a quem eu gostaria a todos, então, de cumprimentar pela iniciativa. Queria carinhosamente parabenizar a CEMED pela iniciativa desse primeiro encontro entre famílias e profissionais de educação especial de Jacundá, com esse tema Educação Especial e Família, desafios da inclusão educacional de pessoas com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento. A gente sabe o quanto que é importante o diálogo entre famílias e profissionais de educação, para que essas crianças que vão se tornar adolescentes, vão ser adultos, vão ter aí uma longa vida, possam ter todas as condições de desenvolver o seu potencial. Bem, o convite hoje da Alzira, querida Alzira que está aí à frente desses trabalhos, junto com toda uma equipe, eu sei, foi para falar um pouquinho sobre a relação da família com as deficiências e os transtornos, lógico, do neurodesenvolvimento. Então, queria começar dizendo para vocês que não é incomum, quando alguém engravida, na hora que as pessoas começam a perguntar, hoje que nós estamos na época da moda, do chá revelação da vida, né, gente? As pessoas perguntam, então, é menino ou é menina? E aí, em geral, as pessoas respondem, olha, tanto faz, mas eu gostaria que viesse com saúde. Então, a aparição de um diagnóstico de deficiência, seja ainda durante a gravidez, ou logo depois que a criança nasce, ou ainda ao longo do desenvolvimento dela aí pela primeira infância, ali pelo 0 até 3 anos, até um pouquinho mais, ela tem um forte impacto sobre as famílias. Primeiro porque todos os pais e mães têm um filho pensado, idealizado, e quando um pai, uma mãe, uma avó, uma família toda se depara com uma criança, e aí eu vou começar ali do início, com deficiência, esse impacto em si gera muito medo. Será que nós vamos ter condições de cuidar dessa criança? Será que nós vamos ter condições de fornecer todos os tratamentos que ela precisa? Será que nós vamos ter tempo de levar essa criança para todos os tratamentos? Como é que nós vamos nos reorganizar na nossa vivência? Famílias que já têm filhos sem deficiência. Qual será o impacto dessa descoberta da deficiência dessa criança que está aqui chegando, digamos, nessa família? Qual será o impacto? Será que os irmãos experimentam algum impacto dessa notícia e da alteração da rotina que vem posterior às adaptações que a gente precisa fazer? Porque nós temos um indivíduo que precisa muito de atenção. E precisa de uma atenção não só familiar, ele precisa também de uma atenção especializada, o que leva como muitas famílias de crianças com deficiência tenham que optar, por exemplo, por formas de trabalho que sejam possíveis, que não batam, digamos assim, com o horário dos atendimentos que a criança precisa fazer. Eu preciso levar essa criança para a escola, muitas das vezes ela tem que ir num outro turno, para uma terapia, consultas. Então, eu posso começar a dizer para vocês que a experiência parental, ou seja, a experiência de ser pai, mãe, irmão, avó, de uma família que tem pessoas com deficiência, é uma experiência diferenciada. É uma experiência que mobiliza, que mexe com os indivíduos em vários sentidos.
Eu ainda estagiária, né? Eu sou formada em psicologia, ainda estagiária ali no início da década de 90, eu via muitos pais conversando nas nossas rodas de conversa, que é importante, viu? Uma das coisas que a literatura científica em psicologia tem mostrado com muita consistência, com muita certeza, é que os grupos de apoio, esses grupos onde você tem pais ali trocando suas experiências, mediados, assessorados, acompanhados por profissionais, obviamente, é muito importante, que esses grupos de apoio têm um efeito muito importante nessa família, que, como eu disse, tem uma vivência da parentalidade, de ser pai, de ser mãe, de ser avó, de ser avô, de ser irmão, diferenciada de outras famílias. E eu ouvia muito desses grupos a fala assim: olha, a minha situação agora é assim. Eu não sei como é que eu penso o futuro para frente, porque não pode acontecer nada comigo, porque meu filho só tem a mim. E é importante dizer que, embora a família se organize, e é muito importante que socorra, para atender as necessidades daquela criança, daquele adolescente, enfim, daquele adulto, é muito importante dizer que as pessoas que fazem parte das famílias, dessas famílias, elas têm suas vidas impactadas e elas têm sofrimentos também. E elas têm preocupações também. Então, é tão importante atender, acompanhar, dar suporte para as crianças, adolescentes e adultos com deficiência, como é para as suas famílias. No final das contas, nós profissionais de educação temos sim, profissionais de educação e saúde, temos sim uma importância muito grande. Fazemos gente, desculpa, vou continuar aqui. Fazemos as nossas intervenções, fazemos a diferença, de fato, porque temos toda uma preparação profissional para lidar com a situação que a criança apresenta e uma criança, um adolescente, um adulto com deficiência, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, vamos pensar assim, autismo. Hoje a gente chama transtorno do espectro autista, tá? Para ficar um conceito mais geral, mas isso aí é uma outra conversa, eu vi que tem outras capacitações que vão ocorrer também. Parabéns por isso, o grupo da CEMED que vem trabalhando com formação nessa área. Mas enfim, então cada criança, cada adolescente é um. Então a gente não pode deixar de considerar que cada pai, que cada mãe, que cada avó, que cada irmão também são únicos. Como é que essas famílias vão receber e trabalhar esse diagnóstico? Por que eu toco nessa questão? A família tem o maior tempo de convivência com a criança, o adolescente ou o adulto com deficiência. Quem mais convive, quem mais vai ser decisivo mesmo, de verdade, no desenvolvimento do potencial dessa pessoa com deficiência é a sua família. No entanto, a família, com raras exceções, não tem preparação técnica e principalmente não tem preparação emocional para lidar com essa condição desse novo membro da família que se apresenta. Então, assim, investir, pais, mães, avós, irmãos que estão aí ocasionalmente me ouvindo, eu não sei, eu não estou vendo a plateia, lamento muito, gostaria muito de estar aí com vocês hoje, mas vão surgir outras oportunidades. Falando diretamente para vocês, vocês não são só importantes para o desenvolvimento desse indivíduo com deficiência, nós temos certeza. Vocês não são só as pessoas que ficam com ele mais tempo, vocês também são pessoas. Vocês também merecem cuidado, vocês também têm as suas dores, têm também as suas alegrias, né? A convivência com uma pessoa com deficiência, ela não é recheada só de problemas. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que quebrar, temos que quebrar essa forma de pensamento. Não são só problemas, também são oportunidades de desenvolvimento para a gente. Eu, pessoalmente, toda a convivência que tive com pessoas com deficiência, eu me sinto, com toda essa convivência, o resultado para mim sempre foi muito desafiador, mas sempre foi muito positivo, porque eu precisei me transformar para poder contribuir com ele, mas também eles contribuíram comigo.
Mas isso é uma coisa que uma profissional de psicologia decidiu fazer como carreira. Outra coisa é quando você, familiar, pai, mãe, avó, irmão, recebe o diagnóstico de deficiência do membro da sua família. É diferente. Tem sofrimento, tem indecisão, tem falta de conhecimento sobre o assunto. Tem diagnósticos que eu tenho certeza que vocês talvez tenham visto aí pelas redes sociais da vida, programas de televisão da vida, mas tem diagnósticos que, principalmente na área do neurodesenvolvimento, que são estranhos e eles podem gerar todo tipo de reação em um familiar. É muito importante nessa hora que vocês procurem profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde e conversem. Existe, infelizmente, como resultado desse medo, dessa indefinição, dessa ausência mesmo de conhecimento para entender o que é o diagnóstico do meu filho, da minha filha, o que ele tem de possibilidade no futuro. É só coisa ruim, vou colocar aqui entre aspas, que vem pela frente? Às vezes não. Às vezes eu tenho uma criança que tem limitações, que tem dificuldades, mas ela tem sim enormes potencialidades. Basta com que a gente, como pai e mãe, consiga enxergar, e aí para isso a gente precisa dos profissionais de saúde para nessa troca de conhecimento e nos esclarecendo. Sair um pouco dessas fake news, sair um pouco dessa cultura que não é científica, que promete para a gente um chá que vai resolver aquilo, uma garrafada que vai resolver aquele outro aspas, problema que essa criança traz. A gente precisa caminhar pelo caminho da ciência. A ciência, gente, ela não é um conhecimento perfeito, mas todos os profissionais que trabalham com base na ciência e com carinho, viu, gente? E com acolhida, e olhando nos olhos, sem julgamento, colegas, entendendo a situação de um familiar, que é muito difícil, 24 horas por dia, gente, lidando com uma pessoa com deficiência e muitas vezes sem conhecimento para isso. E eu sei que a Secretaria tem, e eu vi a programação aqui, investido nisso, então queria super parabenizar a Prefeitura, especial a Secretaria de Educação, por esse, não só por esse evento, mas por toda a programação que vem a partir dele. As famílias precisam de esclarecimentos. Muitos sofrimentos que a gente assiste as famílias tendo, ou muitas práticas alternativas, uma garrafada, um chá, enfim, que você vê a família fazendo uso, tão somente a expressão da dor, do desamparo que essas famílias sentem no momento que um diagnóstico de deficiência vem. Bem, uma outra coisa que a gente tem certeza, com toda certeza, é que ter uma criança com deficiência em casa, e aí eu vou começar pela criança, é uma modificação de rotina para todos os envolvidos, todos. É muito comum, pais, mães, irmãos e avós que me escutam, que essa família, inicialmente, o primeiro impacto dela, do diagnóstico, às vezes antes do diagnóstico, porque a criança ela já começa a se apresentar, começa a se comportar um pouquinho diferente das outras crianças. É muito comum que essa família se afaste do convívio social. Uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês é que o conhecimento que nós podemos trocar com essa família, a socialização do conhecimento científico com ela, de fato, olha, quais são as possibilidades do seu filho para o futuro? Lembrando que um indivíduo com um diagnóstico não é igual ao outro, viu? A gente tem indivíduos com transtorno do espectro autista, por exemplo, que estão aí fazendo universidade, então, assim, ajudando suas famílias. Então, o que vem para frente, famílias, não é sempre uma coisa muito ruim. E muito do que vem para frente depende do conhecimento que vocês vão conseguir adquirir com essa troca com os profissionais de saúde e educação. E aí juntos, eu sei que é um desafio para os dois, e aí juntos criar condições para que essa família tenha mais esperança, que essa criança tenha mais esperança, que se torne um adolescente, um adulto, que desenvolva seu potencial. Mas nesse primeiro momento é muito comum esse afastamento das famílias do convívio social, ou seja, eu não vou mais na igreja porque eu sinto vergonha.
Não por mim mesma, mas porque as pessoas apontam mesmo. As pessoas que estão ao redor da gente também precisam ser esclarecidas, viu? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais num passeio, por exemplo, num um banho, por exemplo, num rio. Eu não vou para uma série de locais, não porque esses locais não são acessíveis. Muitos não são acessíveis mesmo, viu, gente? Infelizmente, a gente tem um país que está aí devagarzinho construindo o caminho da acessibilidade física, ou seja, eu tenho um filho na cadeira de roda, como é que eu vou levar ele para um banho se o local lá não tem uma rampa com segurança? Enfim, coisas que quem é pai e mãe de crianças com deficiência sabe disso, de pessoas com deficiência vive isso cotidianamente. Mas eu não vou levar, aí não é só por conta da falta de acessibilidade, é porque ali naquele local eu sou julgada, eu sou apontada, meu filho vira ponto de referência, olha ali aquela criança doente, geralmente é o que acontece. Então isso, gente, isso pede que enquanto poder público, enquanto Secretaria de Educação, como esse evento já se propõe a fazer, que mais e mais e mais a gente propague esse conhecimento. Pegue esse conhecimento e diga, ei, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com neurodivergência, com transtorno do desenvolvimento neuromotor, por exemplo, como eu citei, a pessoa com numa cadeira de roda, uma criança numa cadeira de roda, ou necessitando de apoio total para se locomover, com dificuldade de locomoção, essa pessoa é um ser humano, ela tem um monte de possibilidades, não é contagioso. Eu digo para vocês porque eu tive experiência desde a minha graduação na área de educação especial e eu assisti muitas cenas assim muito difíceis. E aí eu compreendo plenamente quando uma família se afasta, não vai mais na igreja, não vai mais no banho, não vai mais até nas próprias reuniões de família, Natal, Ano Novo, por exemplo. Por que eu cito isso? Porque eu vi muitas pessoas com medo. Imagina uma criança que baba, vamos lá. Eu posso ter tido uma criança que demorou a nascer, e aí esse demorar a nascer fez com que ela não controlasse a boca, por exemplo. E aí, obviamente, ela vai babar um pouquinho. Vai sair uma quantidade de saliva que não acontece com a gente que controla aqui esse aparelho, esses músculos aqui da face, vamos dizer assim. E eu já vi pessoas dizendo, nossa, isso aí é contagioso. E não é, gente. Nada disso, nada do que uma pessoa com deficiência, perdoe-me, nada do que uma pessoa com deficiência apresenta é contagioso. Então, é muito importante que a gente também funcione como agente para quebrar esses fake news, para quebrar essas mentiras que passam por aí e que acabam atingindo tanto a criança, o adolescente, o adulto com deficiência, como a sua família. Então, assim, o que a gente tem visto que é muito, muito, muito importante que pais, mães, avós, irmãos tenham consciência do que é a deficiência, do quadro dessa criança, desse adolescente com deficiência que tem na sua família. É importante porque o conhecimento vai fazer com que a gente se empodere mesmo. E diga, ei, meu filho não vai te contaminar com nada, não. Ele demorou a nascer. Algum problema? Ou então até de forma mais carinhosa. Gente, vamos pensar vocês num púlpito de uma igreja. Gente, ó, a religião prega amor, então amor a todos. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas quando a gente acredita. Quando a gente acredita, e a forma da gente acreditar é conhecer. Então a gente precisa conhecer o que efetivamente o nosso familiar apresenta. A gente precisa manter a esperança, e aqui é uma esperança absolutamente embasada na ciência, gente. Não é uma esperança baseada em alguma coisa, enfim, que eu não posso provar. A gente sabe que uma família adequadamente instruída, amparada também, gente. Nós somos pais e mães, nós precisamos de amparo. Para a gente também é um choque. Lembra da frase que eu comecei? Comecei dizendo que, com pergunta, e aí, menina, ainda na gravidez, a pessoa diz, eu quero que venha, tanto faz, eu quero que venha com saúde. E o fato de enfrentar um diagnóstico de deficiência, e antes mesmo do diagnóstico,
famílias, a gente nota as diferenças. A gente vê. A gente olha os outros filhos nossos, nós olhamos os filhos das outras pessoas que convivem com a gente, elas também olham os nossos filhos com deficiência. E aí é muito importante que o conhecimento seja o acesso da gente a essa esperança. É uma esperança fundamentada, sim, desenvolvimento de potencial, sim. Hoje nós temos muitas coisas, principalmente na escola, muitos avanços. Tem uma coisa chamada tecnologia assistiva. O que é isso, Lúcia? Eu posso fazer com uma criança que não tem, por exemplo, os 2 braços, consiga escrever com um equipamento fácil de adaptar. Então, hoje eu consigo fazer isso. Então, hoje eu não condeno uma criança que não tem os 2 braços a não escrever. Numa sociedade que escreve, numa sociedade que digita. Não preciso fazer isso. Hoje, uma criança cega ou com deficiência visual não é só cegueira, né, gente? Deficiente visual é aquele que tem algum resíduo, consegue enxergar, que abaixa a visão. Mas eu tenho, sim, indivíduos que não enxergam absolutamente nada, ou o que enxergam é muito, 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 infinitamente pouco. Então, eu posso fazer com que essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele consiga, por exemplo, fazer um curso universitário. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Anteontem, dia 22, um orientando meu, com muito orgulho, né? Eu digo que ele foi meu orientando, eu orientei o trabalho dele, fui professora dele, mas ele também foi meu professor, porque eu aprendi muita coisa com ele. Defendeu o trabalho de conclusão de curso, aquele trabalho que encerra o curso de psicologia, a graduação, que aí daqui a pouquinho ele já está recebendo o diploma. E ele foi uma criança que muita gente olhava e dizia, então, não tem futuro. Está aí, é possível. A escola, ela se consegue fazer essa ligação, viu, famílias? Depende das famílias também, não só dos profissionais de educação, viu? Consegue fazer essa ligação com as famílias e a gente consegue junto enxergar as possibilidades, o que é que precisa de tecnologia assistiva. Por exemplo, José Diego, primeiro psicólogo formado, ele pessoa cega, pessoa com deficiência, formado em psicologia, aqui na nossa região sul-sudeste do Pará, formado aqui mesmo, por nós, aqui no curso de psicologia. O Diego foi uma pessoa que, se ele não tivesse tido suporte para utilizar Braille, ele não tinha conseguido estudar. Quando ele entra na universidade, a gente mostra para ele que tem a possibilidade de usar isso num computador. E como assim, Lúcia? Usar leitor de tela, por exemplo. Vários programas de leitor de tela. Hoje temos tecnologia, gente, no celular. Então parece, ou com toda certeza, que quando profissionais de educação, profissionais de saúde e família se aproximam e se dão suporte um ao outro, com paciência, viu, gente, dos 2 lados, com carinho dos 2 lados, eu digo que esse tipo de postura, ele faz a diferença na convivência, principalmente quando a gente está enfrentando talvez os nossos maiores medos, as nossas maiores dificuldades. Meu Deus, o que vai ser feito da vida desse meu filho, dessa minha filha? Como disse aqueles pais que eu falei para vocês, que eu ouvi lá na década de 90, início da década de 90, que diziam, nossa, o que vai ser? Eu nem posso adoecer. Pode, viu, gente? Pode sim. Os pais, mães, e eu falo pai porque o pai precisa estar presente nesse processo. Infelizmente, gente, a gente tem estatísticas que mostram, claro que a estatística é uma conta geral de uma população, né? Ela não é o que está acontecendo dentro da sua casa. Muitas vezes, infelizmente, o que eu vou dizer aqui ocorre dentro da casa de vocês. Eu falo muito pais porque está provado que o pai tem uma influência muito positiva no desenvolvimento de crianças, de pessoas com deficiência, viu? A gente fala muito da mãe, né? Em geral é a mãe que faz a mãe, a avó, as mulheres, né? Que abdicam de muita coisa, deixam muita coisa, se dedicam para o desenvolvimento daquela criança. Isso causa um estresse na gente como mulher, né? Isso causa um cansaço. Não precisa sentir culpa, não. Nós somos seres humanos, não são condições fáceis que a gente vive para tentar atender os nossos filhos. E aí a gente não fala do pai. E a literatura, ou seja, os estudos científicos têm mostrado que a figura do pai, a figura
do avô, a figura do irmão, são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança, tanto faz se essa criança é um menino ou uma menina. Então, assim, são desafios que as famílias vão enfrentando e elas vão precisar fazer adaptações. E o custo dessa adaptação, não só em termos de dinheiro, que a gente sabe que é importante, mas o custo emocional dessas adaptações é muito grande. Junta com o medo que a gente tem do futuro, junta com o medo, com a falta de conhecimento que a gente tem, isso vira eu vou chamar assim de uma forma bem simples, uma bola de neve que engole a gente. Então, pais, mães, profissionais de educação e profissionais de saúde, não vamos permitir. Vamos lá. Nós temos conhecimento para isso, nós temos boa vontade, nós temos dedicação. A gente também se cansa de vez em quando, é normal, viu, gente? A gente se estressa, perde pouca linha. Isso é do humano. Todos os seres humanos são assim. Não vamos deixar que essa bola de neve nos atropele e nos leve. É importante a compreensão dos dois lados, é importante o conhecimento dos dois lados, é importante que a gente também, como sociedade, viu que eu que tenho aqui uma vizinha, que tem um filho, que eu ouço ele gritar, por exemplo, é muito comum. Imagina um barulho muito forte com uma criança com autismo. Sensibilidade auditiva é uma das características. Eu posso ter essa criança fazendo barulho muito grande. Aí, o que eu vou fazer? Nossa, droga, essa pessoa me incomodando. Então, não é só uma questão da família, dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação. É também uma questão da sociedade. Pessoas com deficiência são pessoas com deficiência não porque elas nasceram assim, é porque o mundo também não está preparado para a diferença. O mundo está preparado para uma pessoa que numa determinada idade fala, numa determinada idade anda, numa determinada idade come sozinho, enfim. E aí todo esse percurso aí que vocês conhecem, né? Que leva uma vida adulta. E talvez uma pessoa com deficiência, claro, depende do tipo de deficiência, a gente tem vários tipos já identificados, talvez a pessoa não faça esse percurso. E a sociedade não se prepara para as pessoas que não fazem esse percurso, mas deveria. Deveria porque é a deficiência mais comum do que a gente possa imaginar, viu? E, portanto, todos têm direito a ser incluídos nessa sociedade. A deficiência não está na pessoa, a deficiência é o que a pessoa traz, mais a sociedade que não está preparada para recebê-la. E como é que a gente prepara essa sociedade? Dando suporte para essa família, fortalecendo o trabalho desses profissionais de educação e de saúde, e olhando assim para o vizinho, para a vizinha, e fazendo assim campanhas mesmo de esclarecimento, dizendo: ei, a criança não está gritando porque é mal educada, não está gritando porque quer, é a condição que ela tem. Ok, você se incomoda? Tem direito também de se incomodar, gente. A gente não precisa fazer juízo de valor. Mas vamos lá, você pode. Vamos tentar uma forma aí de conviver, porque aquela família aqui do lado também está lutando. Aliás, para encerrar minha fala, eu queria dizer que todos nós estamos lutando. Todos nós, todos os dias. E luta não é só com violência. A capacidade de lutar é saúde. Quem deu essa definição foi um senhor de uma comunidade quilombola, um amigo meu. Semana passada a gente estava num congresso na Bahia e o colega definia assim: eu estudei tantos anos, e é importante fazer isso, viu? Os que decidiram a sua vida para esse caminho, vamos lá, gente, vamos estudar, é muito importante. É cansativo às vezes, enfim, nem sempre a gente tem resultados imediatos, mas é muito importante estudar, viu? E o colega dizendo: estudei tantos anos. E eu cheguei com um líder numa comunidade quilombola, um senhor, assim, quase 90 anos. E ele olhou para mim e disse: saúde? Saúde é capacidade de lutar. É quando a gente está ainda no jogo, né? Quando a gente está se movimentando e correndo atrás de uma vida melhor para a gente, porque a gente tem direito, para os nossos filhos, porque eles têm direito, para a sociedade no final. E aí, para encerrar, quando a gente convive com pessoas com deficiência, não somos só nós que estamos fazendo alguma coisa por elas, elas também fazem muita coisa pela gente. E essa muita coisa é ensinar pra gente
que nós mesmos temos outras possibilidades, outras formas de fazer aquelas coisas que a gente fazia só de um jeito mesmo. Então, alimentar diferente, se deslocar diferente. Eu peço que vocês, assim, todos, compreendam a importância dessa parceria entre família, escola, profissionais de educação, profissionais de saúde, e que, assim, exercitem cada vez mais a empatia, a paciência, porque essa é uma batalha muito grande, mas é uma batalha com vitórias certas. E a grande vitória é a transformação da gente mesmo e da sociedade onde a gente está aqui convivendo. A gente passa um tempo no planeta Terra, vamos dizer assim, né? A gente tem um tempo de vida e é importante que ele seja significativo, que ele deixe uma contribuição, porque todo mundo quer viver uma vida melhor, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, para encerrar, parabéns de novo, muito orgulho de ter Alzira, que é nossa aluna do curso de psicologia, já está aí 50% psicóloga, né, Alzira? E outros colegas trabalhando nessa área tão necessária, tão importante. Muito feliz de ver a prefeitura de Jacundá, que deu um passo muito significativo ao colocar o curso de educação especial. Tem uma turma de letras libras também, mostrando claramente que tem uma preocupação com a saúde, com o bem-estar da sua população. Isso é tão importante, isso é tão precioso. Então, parabenizando a todos e a todas e numa outra oportunidade esperando para que a gente possa estar mais pertinho assim para poder conversar, trocar. Por hoje, só esse instrumento aqui foi possível. Um abraço carinhoso. Eu nem me apresentei, eu acho que é no início. Meu nome é Lúcia Cavalcante, eu sou professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e atualmente sou pró-reitora de ensino, de extensão e assuntos estudantis dessa mesma universidade. Vou fazer rapidinho minha audiodescrição, que é quando eu me descrevo. Eu sou uma mulher de pele clara, 52 anos, cabelos ruivos na altura do ombro, bem lisinhos, uso um óculos de grau de armação clara, tô com uma blusa preta, atrás de mim uma parede branca e o meu enquadramento no vídeo, eu tô do busto para cima. E foi um prazer ficar com vocês esses minutos. Um abraço carinhoso a todos e a todas. Até a próxima.